Fala pessoal, se você curte momentos de reflexão, aprendizado e conexão com a fé, já se inscreve aqui no canal Momento do Pai, já deixa o like no vídeo e não se esqueça de ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Que Deus abençoe você e sua família. Eu tenho uma palavra de vida para compartilhar com você, irmão. É muito louco o que a gente está vivendo aqui. A gente está vivendo a graça de uma igreja grande, mas a gente está enfrentando desafios de um ministério nos primeiros passos. Só para você ter ideia, sabe esse delay que ficou aqui? É porque o baterista correu para tocar o teclado, o administrador está tocando baixo e está sem ninguém na mesa de som. Por que o pastor está ficando sem voz direto? Porque não tem ninguém na mesa de som algumas semanas consecutivas. Às vezes tem, às vezes não tem. Por isso que às vezes tem voz para eu pregar e às vezes não. Mas é interessante isso. Deixa eu só abrir esse parênteses e compartilhar com você o que eu estou vivendo. Eu estou vivendo alguns desafios que a gente vivia em missões, mas a gente está em Miami, Flórida, USA, falando com quase 5 mil pessoas simultaneamente. E eu acho que isso é um exercício para a gente, cara, ensinando a gente a lembrar que por mais que Deus dê alcance para nossa voz, a gente continua sempre dependente dele em tudo. Irmão, a dependência é a chave que faz com que homens improváveis se tornem grandes homens de Deus. A dependência é a linguagem que os céus entendem. Não dá para crescer se não for Deus quem dá o crescimento. Não dá para avançar se não for Deus quem nos impulsiona para isso. Não dá para permanecer se não foi Deus quem abriu a porta. Por isso que a grande verdade da nossa jornada de fé não é o quão rápido a gente consegue chegar onde deseja, mas é quanto tempo a gente consegue permanecer lá. E é por isso que eu me alegro em ver algo poderoso sendo gerado por Deus. Uma igreja com menos de 1 ano de existência, apenas 2 colaboradores contratados, tocando milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas. Porque a gente olha para tudo que a gente está vivendo, a gente tem uma plena convicção: só Deus poderia estar fazendo isso. Você está comigo ainda? Diga amém. Pastor, eu acho legal você celebrar a igreja, mas o que isso tem a ver comigo? É simples. Nós somos a igreja. Todo recurso que Deus envia para a igreja antes passa pelas nossas casas. Toda visão ampla para tocar cidades que Deus dá para a igreja antes Ele dá para as nossas casas. Toda cultura que uma igreja afeta nada mais é do que pessoas afetadas por Deus, afetando cidades que afetam nações. Você está comigo ainda? Diga amém. Eu lembro de uma frase do Bill Johnson que ele diz que mentes transformadas afetam pessoas, pessoas transformadas afetam cidades, cidades transformadas afetam nações, nações transformadas afetam completamente toda uma geração. E nós cremos numa igreja para a cidade e uma cidade para as nações. Você está comigo ainda? Diga amém. Por isso eu quero compartilhar com você hoje, e eu queria muito pedir para todo mundo que está aqui ficar conectado comigo, ninguém se distraia, porque essa mensagem é extremamente objetiva, mas eu quero compartilhar algumas coisas com você. Eu quero compartilhar o meu coração também. Eu lembro de uma mensagem que eu preguei há, 2 anos atrás, quando a gente estava se despedindo do nosso ministério no Brasil. Foi a última vez que eu ministrei antes da gente ser enviado. E a gente estava no Summer Camp e eu preguei essa mensagem e o tema era uma carta aberta à minha filha. E eu compartilhei algumas chaves que eu gostaria de compartilhar com a Ceci, se fosse a minha última vez. Então eu escrevi algumas coisas que eu gostaria que a Cecília se lembrasse mesmo depois de eu partir. E eu abri essa carta com as pessoas que estavam ali naquela noite. Mas o que eu quero fazer hoje é uma carta aberta às minhas ovelhas. Então eu quero compartilhar algumas coisas com você que se sente parte, mas você que talvez só está conhecendo a nossa igreja, mas quer receber algum desses princípios, essa palavra é para você também. Você está comigo ainda? Diga amém. Então, o que eu quero começar é a partir desse propósito, uma carta aberta às minhas ovelhas. Eu quero compartilhar algumas chaves. A primeira chave que eu quero compartilhar com você, irmão, que quando a gente entende isso, a nossa vida fica mais leve, apesar dos desafios, é que a felicidade não é um lugar, a felicidade é o caminho. Tem muita gente frustrada quando na verdade já está vivendo em parte aquilo que Deus prometeu, mas está tão fissurado em um lugar que não consegue usufruir do caminho. Pessoas que estão acreditando que a compra daquela casa, a compra daquele carro, aquela viagem da família, irmão, a viagem da família não é tão glorioso quanto o fato de você ter uma família.
Por mais que a viagem ainda não tenha acontecido, o fato da tua família estar ao teu redor já é algo poderoso. Mas a gente se ilude de forma muito sutil, porque a gente acreditou que a felicidade é um lugar, a gente acreditou que a felicidade é quando chegarmos lá. Então a gente se desgasta, a gente se gasta, a gente abre mão de princípios, de valores, a gente abre mão daquilo que é fundamental para chegar no lugar, porque a gente acredita que quando chegarmos lá, certamente seremos felizes. Tem uma reflexão atribuída a Dalai Lama, alguns atribuem a Gandhi, mas sinceramente eu nem sei se ela é verdadeira, que perguntaram sobre algumas coisas que chamam a atenção dele em relação aos seres humanos, e o que ele respondeu, ou supostamente respondeu, é que ele acha confuso o fato de abrirmos mão da nossa saúde e da nossa paz para conquistarmos recursos, para quando tivermos recursos tentarmos gastar todos eles para comprar novamente a saúde e a paz que não temos mais. É uma grande verdade, porque sem perceber a gente está se desgastando para tentar conquistar aquilo que é transitório, e muitas vezes a gente não é intenso para estabelecer fundamentos que são eternos. A palavra de Deus diz: olha, não coloca os teus olhos naquilo que se vê, porque aquilo que se vê é transitório. O pastor está dizendo então que eu tenho que estar alheio a tudo que é material? Não, irmão. Jesus nos chamou para governar sobre a terra. Jesus nos chamou para sermos reis e sacerdotes. O que eu estou dizendo é que entre 8 e 80 existem 72 escalas diferentes, e muitas vezes a gente é extremista. Ou a gente está completamente ligado às coisas naturais e esquece do reino, ou a gente está completamente mergulhado no reino e esquece que existe uma vida real com pessoas reais e necessidades reais. Irmão, o que eu quero dizer com você é que o evangelho é poder de Deus para gerar equilíbrio, autoridade em todas as áreas da nossa vida, convicção de que seremos salvos, mas também prosperidade para curtirmos o caminho até lá. Você está comigo ainda? Diga amém. Deixa eu compartilhar isso com você, irmão. Não se iluda. A felicidade não é um lugar. A felicidade é um caminho. É o caminho. Sabe, nesses últimos, 10 anos de liderança cristã, 4 anos de pastoreio consagrado, 12 anos de casamento, 7 anos como pai, o que eu tenho aprendido é que nada daquilo que eu espero viver é melhor do que aquilo que eu já estou vivendo. E a gente precisa ter esse sentimento de celebração. Eu quero compartilhar com você. Aqui a gente até pediu para eu não fazer, mas eu sinto de fazer, e depois eu me resolvo com ela em casa, vai dar tudo certo. Mas essa semana passada a gente ganhou um presente, um mimo de Deus. E aos olhos dos homens, talvez nem seja algo demais, mas aos nossos olhos foi tipo, uau. Isso é um detalhe de Deus, é um mimo de Deus. A Kezinha ganhou um carro. E aí você vai, obrigado Gui por celebrar com a gente, obrigado de verdade. Monetariamente, o carro quase não tem valor aqui nos Estados Unidos. O valor dele é baixo, 2, 3 mil dólares. Mas vai além do valor. Se tivesse 30 mil dólares, pra gente seria a mesma celebração, porque a gente viu o cuidado. Alguém que a gente ainda não conhecia, mas que tem sido tocado pelas mensagens que em secreto Deus tem gerado, chegou e falou: cara, eu gostaria de alguma forma de abençoar vocês. E ele me pediu uma coisa só: não compartilhe isso com ninguém, porque aquilo que uma mão faz, a outra não deve saber. Abri um parênteses aqui. A palavra fala a respeito disso, principalmente quando a gente fala de esmola, ou seja, quando você vai dar esmola para alguém, não deixa que a tua outra mão saiba do que a tua mão fez. Mas quando a gente está falando de uma oferta, compartilhar isso gera fé para quem ouve o testemunho. Você está comigo ainda? Diga amém. E eu passei 2 dias junto com os meninos aqui, cara. A gente passando produto lá no para-choque para tentar reavivar o plástico. Eu fui em Junkie, que é muito comum aqui, tipo Pull and Pay. Você vai lá, tira algumas peças que você precisa e você leva e já paga. Mano, eu passei 2 dias quase que de mecânico, reformando tudo. Cheguei para a Kezinha ontem, botei um chaveirinho, entreguei para ela, falei: amor, o primeiro carro que Deus te deu. E por que eu estou falando disso, irmão? Porque daqui a meses, anos, ela pode ter um carro 10 vezes mais caro do que esse, 20 vezes mais caro do que esse, mas agora, nesse tempo, é Deus falando para ela: eu me preocupo com aquilo que preocupa você, eu me agrado em agradar você, eu tenho prazer em cuidar de você. E um princípio que eu aprendi, e tem tudo a ver com essa relação entre o lugar e o caminho, é que aqueles que celebram aquilo que Deus faz hoje estão preparados para receber aquilo que Deus certamente fará amanhã. Eu estava falando com um dos jovens e eu falei: irmão, eu estou tão feliz com aquilo que Deus fez, eu estou tão grato, eu estou tão constrangido, que eu tenho certeza, cara, que quando Deus dos céus olha isso alegra o coração dele.
O problema é que quando a gente acredita nessa mentira que a felicidade está num lugar, a gente chega em algumas conquistas, recebe alguns presentes, mas porque ainda não é aquilo que a gente deseja que seja, a gente não consegue celebrar. Ainda não é o que eu esperava, ainda não é o que eu queria, ainda não... Ei, irmão, para de fazer pirraça por aquilo que ainda não veio e começa a celebrar aquilo que já está usufruindo. Ah, mas eu não consegui chegar lá, irmão. Você tem saúde, Deus te mantém de pé, Ele te deu fôlego, teu coração continua batendo, não porque você é bom, mas porque Deus deu uma ordem para Ele. Continue batendo, continue batendo. Você já parou para ver a estrutura do corpo humano? O coração bate por quê? Eu não sei, irmão. Não tem nenhum sentido lógico a não ser o fato de Deus ter ordenado que ele batesse. Desde as batidas do nosso coração até o fôlego que a gente carrega, tudo isso foi Deus quem nos deu. E quando a gente entende nas mínimas coisas aquilo que Deus já fez, aí está preparado para nas coisas ainda maiores receber de Deus aquilo que Ele vai fazer. A palavra de Deus diz que aquele que é fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Fidelidade no pouco significa celebrar tudo aquilo que Deus te deu, celebrar tudo aquilo que Deus depositou em você, celebrar cada oportunidade, irmão. Você já parou para pensar que a cada novo dia que surge uma nova possibilidade de viver milagres? A cada nova semana, a gente tem que parar de, em tempos de crise, contar os dias como se fossem menos um. No meio da pandemia, menos um dia de isolamento, menos um dia de quarentena, menos um. Irmão, menos um para quem? É mais um dia de viver milagres, é mais um dia de viver promessas, é mais um dia de ver em tempos de crise sementes de fé sendo geradas, é mais um dia, irmão. André, você está falando, mas é fácil para você. Cara, fácil para quem, irmão? Semana passada eu preguei passando mal aqui, com náusea, com dores aqui abdominais, tomando remédio, e eu estou pregando com a maior alegria do mundo. Por quê? Porque eu preciso entender e lembrar que aquilo que eu passo, por mais que seja transitório, não se compara com a glória eterna que está reservada para aqueles que creem. A palavra chega ao ponto de dizer, olha, os nossos desafios, eu vou parafrasear aqui, ok? Os nossos desafios, as nossas crises, os nossos problemas, as nossas angústias, que são leves e momentâneas, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todas elas. Você está comigo ainda? Diga amém. Você pode declarar comigo? Diga, vai passar. Diga, o dia mau vai passar. Diga, os gigantes vão passar. Mas eu tenho uma palavra, não passará. Declare comigo, irmão. Diga, as promessas de Deus sobre a minha vida, diga, jamais passarão. A gente tem que ter essa certeza. Segunda chave que eu quero compartilhar com você, nessa carta aberta às minhas ovelhas, é que todo excesso revela uma falta. Eu aprendi isso alguns anos atrás e isso mudou minha história para sempre. Todo excesso revela uma falta, irmão. Todo religioso esconde um pecado. Todo excesso. Por que você está falando isso, pastor? Porque em tempos de crise como que a gente está vivendo, e quando eu falo crise, entenda, estou falando de um cenário exterior, a gente precisa entender que a gente não pode se mover por extremos, esses excessos. O que é ansiedade? Nada mais é do que um excesso do meu pensamento em relação ao futuro. O que é depressão? Muitas vezes a depressão nada mais é do que o excesso do meu pensamento em relação ao passado. Então aquilo que um dia foi euforia, muito facilmente se transforma em nostalgia, e é um pulo para melancolia. A gente está eufórico demais, e aquilo que viveu no passado é diferente do que está vivendo hoje. O meu relacionamento acabou, ou a minha empresa fechou, ou o meu ministério não está fluindo como já foi um dia. Ou, irmão, a palavra está dizendo, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Avanço, eu preciso avançar. Avançar diz respeito a se desconectar do que ficou e se reconectar com o que há de vir. Avançar diz respeito a parar de olhar para aquilo que não existe mais e colocar o teu olhar naquilo que Deus ainda vai fazer, e certamente Ele fará. Por isso nós colocamos os nossos olhos no futuro. Por quê? Porque a esperança mora lá, irmão. A esperança mora no futuro. O diabo não está preocupado com o teu passado. Ei, olha para mim, em nome de Jesus. O inferno inteiro não está nem aí para o teu passado. Você sabe por quê? Porque se você está em Cristo, o teu passado foi perdoado. A tentativa do inferno não é de mudar o teu passado, porque isso é impossível. A tentativa do inferno é fazer você abrir mão do teu futuro.
O problema é que às vezes está olhando para uma estação em que Deus não se move mais, e nem o inferno. O inferno não está preocupado com o que você deixou de fazer. O inferno está preocupado em desestimular você com aquilo que você vai deixar de fazer. O inferno não está preocupado se há anos atrás você deixou de buscar. A preocupação dele é que nos próximos anos você não consiga buscar. Ele não está preocupado com o que passou. E a gente precisa ter esse entendimento. Se nem o inferno está preocupado com aquilo que ficou para trás, por que eu vou me preocupar? Irmão, eu preciso entender que o futuro está sendo gerado hoje. Ei, irmão, o futuro é agora. The future is now. E ele é brilhante, irmão. Ele foi produzido por Deus, gerado pelas próprias mãos de Deus. E quando eu entendo isso, eu consigo me desvencilhar do que ficou, alegrar com o que está acontecendo e celebrar na certeza daquilo que está por vir. O futuro é agora. Você está comigo ainda? Diga amém. Terceira chave que eu quero compartilhar com você, que você é responsável. Isso aqui é muito forte. Por tudo aquilo que tolera. Você pode repetir isso comigo? Onde você estiver, eu estou com saudade de falar com o público aqui, mas aonde você estiver, alguém te sente saudade quando a gente tinha aqui as famílias chegando no café da manhã? Oh, Jesus. Mas em tempos de igreja, de portas fechadas, cara, a gente tem milhares e milhares e milhares de casas abertas. Então, faça dessa oportunidade um culto na tua casa. Fala para quem está do teu lado aí na tua casa. Cutuca ele, eu sei que ele ama isso. Quem está do seu lado ama isso. A gente ama isso, né? Ele está comigo? Ah, gente, vocês são muito espontâneos. Ó, repete comigo, diga: eu sou responsável por tudo aquilo que eu tolero. Isso diz respeito a relacionamentos abusivos. Isso diz respeito a ambientes tóxicos. Isso diz respeito à mediocridade na minha jornada de fé. Isso diz respeito a achar normal caminhar com Deus e não viver milagres. Isso diz respeito a achar normal passar por crises e estabelecer moradia em meio a elas. Irmão, olha para mim, não tenha medo das tempestades, mas não se acostume com elas. Não tenha medo dos gigantes, mas também não se acostume com eles. Não tenha medo do deserto, mas não estabeleça morada lá. Você é responsável por tudo aquilo que tolera. André, eu estou passando por um período ruim, mas cara, nem me incomoda mais. Pois é, então deixa eu te dar uma má notícia. Aquilo que era temporário vai se tornar agora a tua realidade. Por quê? Porque você tolera. Você precisa entender que a falta, miséria, doenças, enfermidade, medo, crise, isso precisa incomodar você a ponto de você se posicionar contra essas realidades. Porque se você se acomodar, isso se tornou o teu novo natural. Mas se você se posicionar, você vai romper em meio a um mover sobrenatural. Irmão, nós fomos chamados para viver de forma sobrenatural, de glória em glória. Em tempos de crise, avançamos. Em tempos de divórcio, renovamos alianças de casamento. Em tempos de falta, transbordamos. Essa é a palavra de Deus para nós. André, mas não faz sentido, irmão. E quando que Deus disse que faria? Um Deus eterno se transformar e se fazer carne, aquele que tinha toda a glória se despide de toda ela. Qual é a lógica que faz, irmão? Um Deus que criou todas as coisas, agora caminhar ao meio de homens pecadores e se entregar por eles para ter de volta o que sempre foi seu. Já parou para pensar? É como você vender tudo que tem para comprar aquilo que sempre foi teu. Irmão, não faz sentido, mas essa é a graça escandalosa que fez com que religiosos não entendessem, fez com que pessoas céticas não discernissem, mas fez com que aqueles que entenderam que havia algo de Deus ali reconhecessem o poder daquele nome. E para todos aqueles que creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você está comigo? Diga amém. Você é responsável por tudo que tolera, irmão. Então deixa de ser passivo. Deixa eu falar com muito amor. Coloca amor nas minhas palavras. Deixa de ser passivo. Deixa de ser mediano. Se o único momento que você tem de contato com a palavra é quando eu prego, você está vivendo abaixo daquilo que Deus preparou para você. Se a única palavra de vida que você carrega é quando alguém libera, você está vivendo à base de migalhas. Não é isso que Deus preparou para você. Se todas as vezes que você busca é quando um gigante se levanta, você está buscando livramento e não propósito. Deus está em busca de homens que caminham por propósito e não apenas pelo livramento. Livramento é bom, mas existe um propósito eterno que está além deles, irmão. Deus não nos chamou apenas para clamar por Ele quando exércitos inimigos se levantam. Deus nos chamou para nos posicionarmos com Ele, para avançarmos em fé, rompermos em fé. A palavra de Deus diz: olha, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja.
Você sabe o que significa isso? Vem pra cá, Xande, por favor. Pensa num cara forte, irmão, todo trabalhado no CrossFit. Vem cá, vem cá, vem cá. As portas nunca foram uma arma de ataque. Você não usa uma porta para atacar. Você não imagina alguém pegando uma porta, indo para o campo de batalha com uma porta, e você falando, mano, eu tô indo com espada. E você, eu tô indo com lance. E você, eu tô indo com uma porta. Alguém imagina alguém batalhando com uma porta? Você tá comigo aqui ainda, pelo amor de Deus? Não seria ridículo? Mas esse entendimento, abaixa aqui o retorno, por favor, lindão. É esse entendimento que muitas vezes a gente tem. A gente acredita que a palavra está dizendo, olha, as portas do inferno não prevalecerão, ou seja, o inferno vai vir batalhando contra nós e nós vamos resistir. Não, irmão, Deus não está dizendo que a igreja resistirá. Deus está dizendo que a igreja vai contra o inferno e o inferno não resistirá. O que a igreja está dizendo, vem encaixando, me abandona não, filhão. O que a igreja está dizendo é isso aqui, irmão. Imagina que isso aqui são as portas, ok? Aí você imagina, fica de frente para mim. Mano, elas são fortes, parecem impenetráveis. O que Deus está dizendo é que você vai chegar diante dela e falar assim, irmão, na moral, dá licença, deixa eu passar. Não me importa o tamanho dos gigantes, o tamanho das crises, não importa o nome das doenças, não importa aquilo que se levanta contra mim, eu vou passar. E as portas do inferno não prevalecerão. Mas os gigantes são fortes demais, e daí? O Deus que te deu a promessa é o mesmo Deus que derruba os gigantes. Mas o mar é grande demais, as ondas são altas demais, e daí, irmão? O Deus que fez o mar, estabeleceu os limites aonde as ondas dele iriam, é o mesmo Deus que te faz andar sobre as águas. Jó está questionando Deus, falando, ei, Deus, eu não entendo isso, eu não entendo aquilo, eu não entendo. Deus fala, tá bom, Jó, tá bom. Eu quero pregar hoje, irmão. Tem alguém que está aqui junto comigo? Tá bom, Jó, eu até te respondo se você me disser algumas coisas. E dentre as perguntas que Deus faz, eu não lembro se são 37, eu não lembro quantas são. Eu sei que a maior parte delas a ciência não conseguiu explicar até hoje. Dentre as perguntas que Deus faz a Jó, uma delas é, Jó, aonde você estava quando eu dei uma ordem para o mar, quando eu estabeleci os limites do mar, e eu disse até onde o seu orgulho se desfaria em ondas? Irmão, olha para mim. O planeta Terra poderia muito bem ser chamado de planeta água, não sei se você sabe disso, mas a porção de água que a gente tem é superior à porção de terra que a gente tem, em relação à dimensão e à profundidade. E a pergunta básica que a gente precisava fazer é, se tem muito mais água do que terra, por que a água não invade toda a terra? Porque Deus disse, até aqui, tudo bem, daqui em diante, não. Você consegue entender que o Deus que estabeleceu os limites da terra, o Deus que estabeleceu os limites do mar, o Deus que fez com que a terra, mesmo em trevas e vazia, se tornasse dia antes do sol ser gerado, esse mesmo Deus disse para você, pode avançar, eu te garanto, e as portas do inferno não prevalecerão contra vocês. Vocês avançarão, vocês romperão, e nada vai parar a igreja. Por quê? Porque eu sou o cabeça dela, Cristo é o cabeça da igreja, e nele habita a plenitude. Deus desejou derramar sobre ele a plenitude sobre todas as coisas, a autoridade sobre todas elas. E talvez você está dizendo, André, mas eu sou só um dedo mindinho no corpo. E daí? Faz parte do mesmo corpo, está debaixo da mesma unção, recebeu o mesmo Espírito e vai usufruir da mesma vitória. Então entenda isso, irmão. Você é responsável por tudo aquilo que tolera. A minha vida é mediana, a culpa é sua, porque tudo que Deus precisava, e eu coloco entre aspas, precisava fazer para te ajudar, Ele já fez. Há mais de 2000 anos atrás, Ele estabeleceu por herança aqueles que confiam em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ele estabeleceu herança, promessas, cura, salvação. Ele estabeleceu caminho, verdade e vida. Por que a culpa é minha, André? Porque se você quiser usufruir, a mesa está posta. O Senhor prepara uma mesa na presença dos meus inimigos e me honra, ungindo a minha cabeça com óleo, e o meu cálice faz transbordar. Irmão, a mesa está posta, a cadeira é sua, ninguém senta nela. Agora é só você que pode escolher sentar ou continuar do lado de fora reclamando da festa. É como o filho pródigo, chega ao ponto de desejar comer a comida dos porcos, e aí então ele se lembra e fala, uau, na casa do meu pai até os empregados comem melhor do que o que eu estou comendo. Ele fala,
vou voltar e quem sabe ele me aceite como um dos seus empregados. Porque na nossa visão, a gente caminha por aquilo que faz por merecer. Então o filho pensa, eu não mereço mais acesso à casa do pai, então quem sabe por misericórdia ele me dê acesso à mesa dos empregados. Só que o que o filho não sabia, provavelmente porque ainda não era pai, é que o pai não ama o filho pelo que ele faz, o pai ama o filho por quem ele é. Se esse jovem pródigo fosse pai, certamente teria uma visão diferente em relação ao seu próprio pai. Meu pai sempre falava isso, filho, tem coisas que você só vai entender quando for pai. Agora para mim faz muito mais sentido esse sermão que meu pai me dava. E ele volta, dependendo do contexto que você lê, dá para acreditar que ele estava tentando decorar o discurso. Ele volta no caminho dizendo, pai, eu pequei contra os céus e eu pequei contra ti. Eu pequei contra o céu. Imagina um filho decorando o discurso no meio do caminho. Quando ele chega lá, o pai não está nem aí para o discurso do filho. Ele faz algo que na verdade era quebra de um protocolo na cultura da época. Levanta os seus vestidos, as suas roupas e sai correndo em direção ao filho, porque o filho que parecia morto voltou para casa. Irmão, o pai não está nem aí para o discurso dele, para as desculpas dele, para os erros dele. O filho que parecia morto voltou, e isso precisa ser celebrado. Essa é a graça que a gente vive, debaixo dessa palavra que a gente se move. Nele nós vivemos, existimos, nos movemos. Irmão, tem gente que está me ouvindo e você está assim, você não sabe o que eu fiz. Irmão, nem me importa, não sou eu que vai mudar a tua história. Existe um Deus que, apesar de tudo que você faz, continua te amando, porque aquilo que você faz não muda quem Ele é. Deus é Pai, Deus é bom e ponto. Então o que eu preciso fazer, André? Parar de tolerar o pecado. Porque quando Jesus fala para aquela mulher, olha, eu não te condeno mais, ele estabelece uma nova história para ela, mas ele dá uma direção também. Ele diz agora, vá e não peques mais. A gente está buscando Jesus nesses encontros em meio à nossa culpa, mas nem sempre está caminhando com Ele a partir do encontro. Ele está dizendo, olha, sede santo como eu sou santo. Irmão, parar de tolerar o pecado, parar de tolerar a mentira. Você não é um fracassado, você não é um derrotado, você não é doente. Você, irmão, você é quem Deus diz que você é. Você pode o que Deus diz que você pode. Você vai viver o que Deus diz que você vai viver. Então a escolha é sua, se você vai viver pelas palavras que Ele liberou sobre você, ou se você vai viver a partir das críticas que você sempre recebeu. Você é responsável por aquilo que tolera. Se dependesse das palavras que eu recebi, irmão, nem crente eu permaneceria. Ah, mas e depois que você começou a liderar? Se dependesse das palavras, algumas das que eu recebi, nem líder mais eu seria. Ah, mas e depois que você foi consagrado a pastor? Se dependesse de algumas palavras que eu recebi, nem pastoreando mais eu estaria. Ah, mas e depois que você veio para os Estados Unidos? Irmão, se dependesse de algumas palavras que eu recebi, nem nos Estados Unidos mais eu estaria. Mas glória a Deus, que não é o não dos homens que mantém a minha casa de pé, mas é o sim de Deus que me desejou, me amou e estabeleceu palavras quando nada ao meu redor existia. Irmão, você precisa escolher e ser responsável por aquilo que você tolera. Homens maus se levantam todos os dias. O inferno não está furioso, sempre foi. 1/3 dos anjos do céu caiu por terra e eles passaram a odiar tudo aquilo que Deus ama. O inferno não está querendo parar você de hoje. Ele tentou parar você desde a cruz, porque ele tentou anular a salvação dos homens. Mas e depois que Jesus estabeleceu, irmão, ele tentou parar você no ventre da tua mãe. Ele tentou parar você em dias que você nem soube, mas Deus te deu livramento de morte. O que eu quero te lembrar é que por mais que ele tenha tentado parar você, se você está de pé, você sabe o que significa? Ele não conseguiu. That's it. Ele não conseguiu. Ele não conseguiu. Eu já dei meu testemunho no ventre da minha mãe. Ela pegou uma doença, os médicos falam, aborta. Irmão, o inferno não conseguiu parar. Aí alguns anos depois, 15 anos de idade, eu sou espancado, fratura a mandíbula, abre a minha cabeça, não conseguiu me parar. 20 e poucos anos de idade, endocardite bacteriana aguda, 35 dias internado no hospital, não conseguiu me parar. E a pergunta tem que ser, ei, quando você se levanta, sacode a poeira e fala, e aí, qual é a próxima? Porque o Deus que me sustentou no passado, certamente me manterá de pé no presente, me guiará no futuro.
E assim chegamos ao final de mais um Momento do Pai. Se esta mensagem tocou o seu coração, não aguarde só para você. Compartilhe este vídeo com seus amigos, sua família e em seus grupos, para que mais pessoas possam ser alcançadas por esta palavra de fé. Além disso, quero que saiba que este é um espaço seguro para nos conectarmos em oração. Se você ou sua família estão precisando de uma prece, escreva seu pedido aqui nos comentários. Estaremos lendo e orando por cada um de vocês. A sua causa é a nossa causa. Que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja com você e sua família hoje e sempre.